Vamos ver. Live Agora, stream, apareceu para mim aqui, ó. apareceu. Isso. Vamos ver se essa reunião eu entendi. Boa noite. Noite. Apareceu para mim. Então, estamos ao vivo agora, deu certo. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Márcia Lucena, estou no canal da Antroposofia ZN, para falar sobre um diálogo entre saberes. É sempre uma conversa entre dois saberes, e neste caso a antroposofia e as constelações familiares, e sempre a gente tem um tema em que a gente fala do ponto de vista dessas duas práticas. Hoje nós vamos estar falando com o Ronaldo Perlato. Boa noite, Ronaldo. E com o Renê Schubert. Boa noite, Renê. Boa noite, e nós vamos falar sobre a história familiar como ponto de partida para a biografia. Cada um vai ter 20 minutos para falar. Depois, vocês podem fazer as perguntas lá no chat do YouTube, que está sendo essa transmissão direto para o YouTube. Vocês podem fazer as perguntas lá. Após os 20 minutos de cada um, após os dois falarem, nós vamos começar esse bate-papo respondendo as perguntas de vocês. Cada um vai começar pelo Renê, né? O Renê vai começar a falar, depois o Ronaldo. Quem quiser já pode ir à medida fazendo as perguntas, colocando para quem é ou endereçado aos dois, e depois a gente já vai conversando. Boa noite, Renê. Se apresenta um pouco, fala um pouco para o grupo, para quem está nos ouvindo, né, sobre você. Boa noite a todos, todas que estão aqui presentes. Agradeço aí a Antroposofia Zona Norte, né, pelo convite para estar com os estimados colegas aqui e falar sobre origens, biografia, né, de onde viemos, né, e conversando com os meus colegas aqui, falamos um pouco da questão do genograma, né, que foi exatamente uma ferramenta desenvolvida mais ou menos em 1964, né, dentro das terapias sistêmicas familiares, né, por Murray Cohen, né, e ele utilizava isso dentro dos atendimentos dele para trazer luz, para esclarecer da onde vinha aquele cliente, qual que era a sua história pessoal, familiar e clínica. E quando ele falava de história clínica, haviam outros membros familiares que, por exemplo, apresentavam traços psicopatológicos ou então conflitos parecidos com daquele cliente que estava lá na frente dele. Então, por exemplo, falando de depressão, ou de repente falando de problemas financeiros, o cliente falava, verdade, houve um período aí, né, às vezes na geração dos meus avós, na geração dos meus pais, que a gente teve esse episódio marcou muito a nossa família, né? Então, eu fiz um pequeno rascunho aqui, só para ilustrar, tá? Isso aqui é um genograma fictício, tá? Não é de uma pessoa real, né? Então, digamos que a gente tem aqui o nosso cliente, o João, né? E o João veio de um papai e de uma mamãe, né? E a gente está falando que o João é aqui de 2022, mas os pais dele, né, têm sua origem em 1990, são brasileiros, porém, e aí a gente vê aqui que do lado do papai tem uma origem na Itália, né? E eu fiz um traçadinho aqui para vocês verem
a questão de influência. Talvez a nossa temática aqui no genograma seja, por exemplo, a questão da depressão, ou, por exemplo, conflitos. Dificuldade de lidar com o irmão, dificuldade de dialogar com os pais. Então, a gente começa pelo genograma, nessa imagem, desse símbolo, olhar onde também isso acontece. Ou seja, a gente não vai pegar o cliente e falar, então, você tem essa manifestação em você, isso é seu, isso é culpa sua, olha... Não, pega aí, vamos ampliar um pouco a visão, né? Onde também isso aconteceu? Onde você acredita que isso também se manifesta no seu sistema familiar ampliado, né? Então, isso auxilia o cliente, primeiro, a tomar contato com a sua história, se localizar em sua história familiar e começar a pensar também no que aconteceu em sua história familiar. Tudo na nossa história familiar tem motivos, razões. E muitas vezes nós ignoramos, porque a gente não fez uma pesquisa histórica. A gente não perguntou, mamãe, na tua época, como é que era isso? Né? Então, por exemplo, eu posso dizer que meus pais viveram o período da ditadura militar aqui no Brasil. Né? Então, eu posso perguntar, e aí? Como é que era? Porque, para mim, isso foi algo que eu estudei nos livros. Eu não tive a vivência. E para os meus avós, eu poderia perguntar, e a guerra na Alemanha? Como foi? O que isso gerou para você, vovó? Para você, vovô? Foi por isso que vocês migraram para o Brasil? Ou houveram outros motivos? Quer dizer, você vai tomando contato com fatos que marcaram o tecido familiar e que muitas vezes mudaram o rumo da família. Por exemplo, uma família de cultura e língua alemã que, de repente, está no Brasil, é acolhida no Brasil, e automaticamente o filho começa a ter um referencial germânico tupiniquim brasileiro, né? Com todas as riquezas e características deste país aqui. Né? Ou seja, quantas cores, quantas características simbólicas, étnicas, religiosas marcam a minha família. E para isso, às vezes num desenho desses, eu começo a olhar para trás. Mas você está olhando para o passado. Eu estou olhando para signos, eu estou olhando para símbolos que marcaram o meu corpo hoje. E isso traz muitas informações para o espaço psicoterapêutico. Né? Então, assim como meus colegas, né? Aqui o Ronaldo, principalmente, né? Vai trazer também, da perspectiva dele da antroposofia, a questão biográfica como uma ferramenta para eu me tornar presente e responsável de minha história. Mas isso eu não sabia. Ok. E a partir do momento que você começa a saber, como que é a tua postura? A partir do momento que você percebe que um fato na tua história familiar teve um propósito, teve um motivo. Que talvez nos dias de hoje, em 2022, a gente fale, mas que absurdo. Mas como que era isso em 1960? Como que era isso em 1880? Qual que era a perspectiva cultural dos meus ancestrais naquela época? Como que isso foi seguindo, o que foi resolvido, resolucionado lá, e o que não, o que foi seguindo à frente. E nós, como profissionais de saúde, nós, como terapeutas,
Nós sabemos que nossos clientes trazem histórias que eles sabem conscientemente e que eles trazem muitas histórias que eles não sabem, que estão marcadas no corpo deles e em símbolos inconscientes, que às vezes vêm em sonhos, outras vezes vêm através de manifestações artísticas, através de quadros, de desenhos, que o cliente fala, eu não sei por quê, mas saiu assim. E aí, de repente, você percebe que aquele que não sabe por quê, o pai reconhece, o avô reconhece. E muitas vezes vai mostrar para ele, olha, eu fiz um desenho parecido, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Ah, Renê, mas que coisa absurda. Então, isso é uma coisa que vem de outro plano? Sim, vem do plano sistêmico. Vem da nossa história familiar. Ela está conversando conosco o tempo todo. A questão é que muitas vezes a gente está em transe. A gente simplesmente segue sem perceber o quanto isso influencia nossas decisões e o quanto isso tem consequência nas nossas vidas, nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos. E a partir do momento que a gente faz um processo, né, psicoterapêutico, um processo de estudo biográfico, algumas de nossas escolhas ficam mais conscientes, nós nos tornamos mais presentes em nosso dia a dia e, o mais importante, mais responsáveis pelas nossas escolhas, decisões e consequências. A gente, às vezes, para de ficar procurando a culpa no papai e na mamãe, no vovô, na vovó, na sociedade, e fala, ok, eu sei qual que é a minha parcela de responsabilidade nisso aqui e o que eu posso ou não posso fazer. Né? Então, eu falei de forma um tanto livre aqui, né? Mas o genograma ele é uma ferramenta que eu utilizo há muito tempo no consultório. Né? Então, eu aprendi isso lá atrás, na clínica psiquiátrica. Eu clinico já há mais ou menos 20 anos e eu tenho genogramas desde então, né, que eu fui fazendo junto com os clientes, e eu posso dizer que nunca uma história é igual à outra. E é incrível como uma simples imagem, e a gente tem várias ferramentas, tá? Como terapeutas. A gente desenha, a gente pinta, a gente usa boneco. Como essas simples ferramentas trazem muitas informações ao nosso cliente. Trazem ferramentas que ele pode utilizar em seu dia a dia, nas suas escolhas e decisões. Então, Márcia, eu não sei, como um plano geral, está uma boa introdução ou precisa melhorar um pouco? Está ótimo, Renê. Eu não apresentei você, então o Renê é psicólogo, é psicanalista, constelador familiar. É isso, Renê? Tem mais? Como você se apresenta normalmente? Eu geralmente costumo me apresentar como psicoterapeuta, psicanalista e facilitador. Né? Porque, na verdade, nós, como terapeutas, nós temos muitas ferramentas. Né? A gente brinca, né? A gente tem uma maleta de ferramentas. Sim. E, dependendo da necessidade do nosso cliente, a gente vai lançar mão de determinadas ferramentas, que podem ser, de repente, uma programação neurolinguística, podem ser um genograma, pode ser uma constelação familiar, pode ser uma hipnoterapia, quer dizer, depende muito do contexto. E, logicamente, a gente não para, né, Márcia? A gente sempre está se aprofundando, aprendendo técnicas novas, porque o nosso cliente ele sempre está nos instigando, através do seu mistério, a ir um pouco além. Né? Então, não paramos e, logicamente, nós temos colegas aqui presentes que nos instigam também a olhar para novas ferramentas, novos campos que auxiliam ao nosso cliente e a nós mesmos como seres humanos. Obrigada, Renê. Ronaldo, Ronaldo, ele é médico, ele é o coordenador da Escola Livre de Estudos Biográficos,
Ronaldo, se apresenta melhor, se apresenta muito melhor. Ótimo. Bom, obrigado. Vocês me ouvem bem? Sim. Estão ouvindo bem? Tá. Obrigado. Então, Márcia, primeiro agradecer a Márcia. A Márcia tem esse impulso, né, de fazer essa união e essa conversa entre os saberes, né? Nós já tivemos aí a oportunidade pela escola, né, de conversar. Eu conversei com o Renato Bertatti uma vez sobre saúde, a Márcia Della Negra conversou com a Mauri sobre a questão do karma, e agora eu a oportunidade de conversar com o René, né, que é um prazer, já o conheci uns dias atrás para conversarmos sobre esse nosso encontro, e foi muito interessante a introdução. Bom, desculpa, você me perguntou, né? Eu sou médico antroposófico, eu estou com 65 anos, né? O aconselhador biográfico, a primeira coisa que fala é a idade, né? Para a gente saber quais são as crises da época, né, que o indivíduo vive. E eu sou um médico antroposófico, né? Me formei na faculdade de Fora, né? Eu costumo brincar que meus causos são mineiros, né? E tenho essa percepção do conhecimento também, tive a oportunidade de conhecer o aconselhamento biográfico, ainda nos anos 70, quando a Gudrun ainda falava sobre isso, e posteriormente eu fiz a minha formação, e hoje eu sou o gestor, junto com a Márcia Della Negra, da Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo. E todas essas conversas que eu vejo assim que tem muitos pontos em comum. E eu vou começar falando de 3 palavras que o René comentou aqui, que eu achei muito interessantes, que são contexto, a evolução e assumir responsabilidade. E talvez eu gostaria de começar falando um pouco, né, Márcia, se eu por acaso perder o tempo aqui, me fale, né, Você está sem som, Márcia. Márcia, você está sem som. Eu não te ouvi. O René ele fez uma introdução da fala dele, né? Eu acho que é isso, René. Você ainda vai explanar um pouco sobre o processo. Então, seria só uma pequena introdução para você falar, né, do que você vai trazer, e aí o René vai começar a apresentação dele. É isso? Isso mesmo, René? Não é isso, René? Ou talvez eu fale o que eu teria que falar e o René complementa, isso? Pode ser, René? Pode ser também, Ronaldo. Vai ser ótimo. Tá bom. Assim. Tá, joia. Então, ok, Ronaldo. Então, falando rapidamente do que seria o aconselhamento biográfico, né? Ele é um processo, ele não é uma terapia clássica, mas evidentemente é um processo terapêutico, porque ele foi criado como apoio ao desenvolvimento individual no sentido de compreensão da própria vida. E esse processo de compreensão da própria vida, ele passa necessariamente por um olhar para o passado, onde você vai procurar entender de onde você vem, não no sentido de ficar preso no passado, mas de olhar até para compreender a sequência dos fatos e dar um significado novo para esses fatos. Você vai olhar para o seu momento presente e vai ver agora assim, qual é a questão, quais são as questões de momento atual. E um aspecto muito importante no trabalho biográfico é olhar para o futuro. E olhar para o futuro no sentido de que eu vou reconhecer aquilo que eu vivenciei até aqui, de desafiador ou de o que deu resultado foi muito bom, mas principalmente olhar para o futuro e perguntar se eu quero continuar assim, como que eu vou olhar para esse futuro? E se eu quero mudar, eu preciso colocar metas, né? E essas metas partem sempre de uma individualidade bem construída. E quando nós olhamos passado, presente e futuro, primeiro uma coisa muito interessante que o René comentou, a palavra contexto. Né? Eu tenho que olhar a minha biografia num contexto, eu não posso olhar a minha biografia olhando para a minha adolescência e imaginar que eu teria a visão que eu tenho hoje. Né? E outra coisa, o aspecto da evolução. Né? Quer dizer, eu parti de um princípio de um ser humano indefeso, que precisava ser educado, precisava ser acompanhado, a uma pessoa que adquire autonomia, autodeterminação e, naturalmente, a responsabilidade. Foram as 3 palavras que eu anotei que o René colocou aqui, que eu achei bastante interessantes. E nesse processo passado, presente e futuro, existe uma instância que nos acompanha sempre, família. Então, você vem com a família do passado,
você constitui uma família ao longo da sua biografia e você continua vinculado com a sua família de origem, né? Naturalmente em contextos diferentes de relação. E aí, naturalmente, a gente olha, como que eu vou olhar essa biografia, né? Quando eu olho a biografia, eu posso olhar a biografia pelos setênios, né? Vendo o período de 7 anos, de 7 em 7 anos, ou como nós fazemos na escola em São Paulo, a ELEB, que nós olhamos a biografia por linhas. Nós passamos pelos setênios, mas nós olhamos especificamente cada instância. Então, você tem a linha de relacionamentos, você tem a linha da saúde, você tem a linha do aprendizado e da ação no mundo, e você tem a linha da autodeterminação e da liberdade, do autodesenvolvimento e liberdade. E aí você observa que a linha de autodesenvolvimento e liberdade, elas começam em torno dos 21 anos, quando realmente o eu, a individualidade está mais presente. Já a linha da saúde, ela já começa já no pré-natal, né? Se a mãe tem alguma situação específica ou de uma questão genética, essa linha já começa lá atrás. Já a linha do aprendizado e da ação começa no momento do nascimento. Então, a criança já começa a aprender essa convivência familiar. Mas a linha dos relacionamentos, ela começa muito antes. Ela começa muito antes da concepção, ela começa com o encontro desses pais, mas esses pais também vêm de uma linha familiar, e essa linha familiar se estende no tempo. Então, é bastante interessante nós observarmos assim, que existe uma linha geracional, onde cada família é um elo, né? Então, esse elo que eu nasci, ele está ligado a um elo anterior. E daí o uso do genograma dentro do aconselhamento biográfico. Isso me faz lembrar, né? Eu falei que sou mineiro, né? E em Minas, principalmente no interior de Minas, é uma coisa muito interessante, quando você, principalmente mais anteriormente, né? Não tanto talvez hoje, mas no passado, e principalmente no interior, a primeira pergunta que a pessoa fazia é: você é filho de quem? Né? Esse é um aspecto que é muito interessante. E muitas vezes nas conversas, a pessoa fala: você conhece fulano de tal? E a pessoa fala: não sei se eu conheço. Aí a pessoa fala: ele é filho de... Aí quando você fala ele é filho de, a pessoa localizava no tempo. Né? E isso era uma coisa bastante interessante. E o sobrenome, né, era uma coisa que tinha um peso muito grande. O sobrenome poderia te abrir portas, ainda hoje, né, mas antigamente isso era muito mais forte. Ainda hoje também isso evidentemente indica, mas também poderia trazer problemas, né? Quando você olha principalmente nos povos asiáticos, mesmo no século XIX, se um funcionário do governo caísse em desgraça, toda a família caía em desgraça, né? Então, podia até pagar com a vida, né? Inclusive, todos da família podiam pagar com a vida. Então, você vê que tem realmente esse aspecto da família, ele é extremamente importante. E a família tem, primeiramente, essa questão da geração, né? A geração de vida, mas a família, ela participa num processo essencial do aprendizado. Porque esse é um aspecto muito interessante assim do ser humano, né? Diferente dos animais, que eles já têm uma sabedoria própria, digamos assim, instintiva, nós, seres humanos, apesar de sermos o ápice, né, da evolução, assim nos consideramos, nós precisamos aprender tudo. E o primeiro local que nós aprendemos é na família. Então, a primeira coisa que eu aprendo é a nível de relacionamentos, né? São os primeiros relacionamentos que eu tenho, são esses, os relacionamentos afetivos dentro desse aspecto, e aí nós já temos alguns desafios, né? Existem famílias em que esses relacionamentos correm de uma forma mais tranquila, outros em que tem muitos embates, né? Eu costumo brincar quando dou aula que família não é necessariamente um local de férias, né? Porque normalmente, muitas vezes, existem muitos embates, mas são os embates que vão, naturalmente, trazer a possibilidade de desenvolvimento. Também é na família que nós aprendemos o aspecto profissional, né? Assim, muitas vezes, hoje já não tanto como antigamente, mas muitas pessoas seguem, né, aquela tradição familiar, ou de uma forma consciente, né? Eu quero realmente seguir essa profissão, ou às vezes de uma forma inconsciente, assim, do tipo, não é uma determinação da pessoa, não é uma autodeterminação, mas ela é obrigada você vai ser a pessoa que vai seguir esse negócio da família, essa tradição da família,
Ou aquelas famílias que dão todo o apoio. Não, você é um indivíduo, você é uma individualidade, você vai escolher a sua profissão e nós vamos dar apoio. Algumas vezes, algumas profissões escolhidas, a família se contrapõe, né? E aí nós vamos ver como que é a autonomia do indivíduo, biograficamente, né? Se ele vai se arriscar e fazer aquilo, mesmo que vá contra. A gente ouve muitas histórias, né, de pessoas que fazem faculdade porque os pais quiseram, né? E chega no dia da formatura, o indivíduo pega o diploma, entrega para os pais e fala, olha, é seu, né? Isso não é meu. Né? E aí você vê o grau de autonomia que o indivíduo vai aí desenvolvendo, né? Então, esse é um aspecto que, por isso que quando nós olhamos na biografia, nós olhamos assim, como que esta família deu este apoio, este acolhimento, este ninho, não apenas no sentido de dar comida, não apenas de ser provedor, né? Existem muitas histórias também biográficas em que a pessoa fala, nossa, eu tinha tudo na minha família. Eu tinha carro, eu tinha roupa que eu queria, brinquedo que eu queria, mas não me lembro de ninguém passar a mão na minha cabeça quando eu me sentia sozinho, né? Me sentia vulnerável. Então, esse é um aspecto interessante de perceber assim, qual é esse acolhimento, né, que a família teve. E o genograma, quando ele é usado do ponto de vista médico, né, ele é usado mesmo para isso, né, para ver assim, quais são as patologias que tem, quais são as vulnerabilidades, como é que foi o desenvolvimento psicossocial dessa pessoa. E quando nós pensamos em todos esses elos, né, se você tem uma cadeia geracional, qual é o elo da família, isso é muito interessante, isso o René falou de uma forma, achei bastante interessante isso que ele colocou, que o que era o contexto daquela família naquela época, e como que isso foi passando de geração em geração, né? E isso tem as influências, né? Eu me lembro uma vez eu atendi um casal que tinha uma questão que era a questão econômica. Felizmente, esse é um casal que está muito bem hoje em dia, tem filhos, eu reconheço, sei da história deles, mas a questão econômica na época era uma questão muito interessante. Ele vinha de uma família em que o pai falava, só compra se você tiver dinheiro. Se você não tem como pagar, você não compra. E ela vinha de uma família que o pai falava assim, compra, e a gente resolve como paga. Então, você já dá para entender como que era a questão econômica quando se junta essas duas culturas e como que isso muitas vezes dava choques, né? Então, mostrando como que nós temos toda essa influência. E quando nós começamos um processo biográfico em que nós vamos olhar todas essas linhas, no início do encontro é muito importante fazer o genograma. Nesse sentido, assim, o indivíduo vai olhar a partir dele para a sua origem materna e paterna, primeiramente de forma consciente, no sentido assim, até onde eu vivenciei. Então, muitas pessoas vivenciaram até os avós, às vezes, eu não vivenciei esse avô, a minha família materna, os avós já eram falecidos. Tem algumas pessoas que já conseguiram conviver com bisavós, né? E tem também aquilo que não é consciente, mas é contado. Então, eu sei que meu avô, meu bisavô, ele foi uma pessoa empreendedora, e as histórias são muito bonitas, né? O René também citou essa história da guerra. A gente vê muitas pessoas no Brasil que são de famílias que vieram, né, fugidas da guerra. A gente pensa sempre na Segunda Guerra Mundial, mas em todo o mundo tem áreas conflagradas, né, em que muitas pessoas fogem, né, para isso. E outro dia, conversando com meu filho, que é geógrafo, né, nós estávamos conversando sobre as influências, né, da onde que as famílias dos espanhóis vieram, os italianos, né, os alemães, toda essa questão. Então, tudo isso é uma importância de que traz, né, uma realidade. Eu me lembro também de conversar com uma pessoa que era alemão, o René tem essa origem, né? E ele falou comigo uma coisa muito interessante. Ele falava assim que as famílias, quando vêm de um outro país, elas precisam se fechar um pouco, né? Para sobreviver numa cultura diferente. E, às vezes, um hábito é mantido mais tempo do que no país de origem, porque o país de origem naturalmente, a cultura vai evoluindo, e as pessoas que vão para outro país, elas precisam se fechar um pouco, e, às vezes, aquilo fica uma estrutura mais fechada, e que vai ter influência sobre o indivíduo. Então, a pergunta, quando nós fazemos o genograma
do ponto de vista da biografia seria essa. Quando você olha para a sua área, para a sua, vamos dizer assim, na sua árvore genealógica, né? Nesse galho que é o materno e no galho que é paterno, você vai observar quais eram os dons que apareciam nessa família, quais eram os hábitos, né? Quais eram as doenças típicas, quais eram os vícios que poderiam existir e, principalmente, quais eram os valores. Então, a pessoa, no final, ela vai observar, depois de observar essas duas linhas que se juntam, ela vai principalmente observar assim, o que eu trago disso? Né? Como que eu pareço com essa família, seja materna ou paterna? Então, às vezes, eu tenho uma família que é muito alegre, que são pessoas festeiras, a outra família já é mais trabalhadora, é mais rígida. Essa família sempre deu muito problema com os casamentos, a outra família não, essa família tem envolvimento com o jogo, traições, tudo isso que constitui, né, essa criança que está em formação e que depois vai gerar a sua família também, e a pessoa tem que olhar para si nesse sentido de uma autonomia, de uma busca de autocompreensão, onde ele vai poder, então, dizer objetivamente o que eu tenho, o que eu trago comigo dessa família, que não é só herança genética, né, mas é uma convivência, ou, muito interessante, o que eu não faço. Eu não faço porque eu vi que deu errado, mas isso parte do princípio que eu convivi com isso. E se eu convivi com isso, eu posso chegar a essa conclusão. Isso eu não quero para mim, né? Isso eu não quero para os meus filhos. E é bem interessante quando você vê pessoas que falam, hoje eu entendo meu pai, que foi uma pessoa muito seca, mas ele também teve um pai seco. Em compensação, você fala, nossa, eu tive um pai e uma mãe que tiveram pais secos e eles fizeram o contrário. Eles foram tão afetivos que, inclusive, cercearam a minha liberdade também. Então, tudo isso é que é importante nós entendermos no sentido do que o indivíduo faz consigo. E o mais importante ainda, pensando do ponto de vista do futuro, né? Já que na biografia o ponto final é você olhar para o futuro e mudar, seria pensar assim, olha, eu vim de uma família que vem desse, né, esse elo que se junta com outros elos, e uma pergunta que poucas pessoas se fazem, que é, que família que eu constituo? Qual vai ser o genograma que eu vou montar para meus descendentes? Né? E isso você só pode perceber se você compreender a sua história. E, naturalmente, no contexto. Né? Então, se eu casei muito jovem, hoje eu vou olhar isso, eu vou olhar com outros olhos. Né? Mas sempre tem essa possibilidade de corrigir. Né? Sempre tem essa possibilidade de você dar um passo nessa questão. Né? A gente brinca muito, eu estou vivendo isso, nós estamos falando do genograma, né? A Márcia usou o genograma que a filha dela está ajudando ela aí nas questões burocráticas, né? Aí da internet. E eu estou vivendo uma situação bem gostosa, que meu filho veio de Minas com as minhas duas netinhas. Né? A casa está de perna para o ar, mas eu estou vivendo essa vivência, não sei se existe essa palavra, genogramática, mas é isso que eu estou vivendo aqui nesse momento. E aí você percebe assim que o pessoal fala que avô estraga, né? Na realidade, os avós são mais livres. Existe avô que estraga também, mas eu estou falando assim, no sentido de ser mais livre, porque você não está com aquela responsabilidade, aquele contexto da responsabilidade. E você, ao mesmo tempo, sofre, né? Às vezes que você fala, nossa, estão fazendo coisas que eu não faria, os pais, né? Os filhos sendo pais. Mas é isso que é a vida, né? E o genograma vai se constituindo dentro dessa qualidade, mas no caso do aconselhamento biográfico específico, é nós olharmos assim, como que eu, como individualidade, vivenciei essa força da família, né, com tudo que ela traz, como que eu adquiri coisas, né, e trabalhei coisas positivas, como que eu superei o negativo, né, e que valores que realmente eu acredito que eu recebi e como que eu os repasso, mesmo que para uma geração diferente, né? Hoje a gente vê outras histórias, né? Coisas que a gente fala, nossa, no nosso tempo isso era impossível, né? O próprio René trouxe isso na questão do contexto, né? Que eu acho muito importante quando se fala do trabalho biográfico, o contexto. Mas principalmente pensando nessa imagem, assim, como que eu me constituo um ser autônomo, mas reconhecendo e reverenciando o que eu recebi e me preparando para o que eu vou dar, né? O que eu vou passar.
né? Eu acho que em termos assim da biografia, eu acho que isso que eu gostaria de falar, não sei, Márcia, que também é uma aconselhadora biográfica, quiser falar alguma coisa, ou vamos ver se tem perguntas depois que o Renê complementar, né? Eu acho que o Renê ainda vai falar algumas coisas aí, né? Sim. Ouvindo você, né, como aconselhadora biográfica e também, né, com a formação em constelação familiar, eu vejo pontos que são muito semelhantes, mas também formas de fazer esse genograma ou de atuar num genograma diferente, né? Renê talvez possa, já agora pegando a fala, né, a sua você trouxe aquela linda introdução e agora trazendo realmente esse tema depois de ouvir o Ronaldo falar, né, de como que se usa o genograma, né, dentro do aconselhamento biográfico, que vai trabalhar para aqueles que não conhecem, vai fazer uma retrospectiva da sua história de vida, da sua biografia, e uma biografia, né, individual, ela começa no nascimento e ela termina com a morte. É o portal do nascimento e o portal da morte. Entre esses dois portais se dá a biografia, né? E é onde atua, né, o aconselhador biográfico, nesse sentido. Quer complementar, Ronaldo? Mas... Tá ótimo, é isso mesmo. Excelente. E aí, Renê, vamos primeiro passar e te ouvir, né, falar desse ponto de vista, né, como que você usa o genograma e como que você faz, né, esse trabalho. E aí depois a gente passa para as perguntas, ver se tem perguntas e começa a conversar. Perfeito, Márcia. Eu vou pegar o gancho trazido, né, pelo Ronaldo, da herança, né? Então, a gente sabe que a gente tem toda uma herança bioquímica, genética, e estamos falando aqui da herança de crenças, de valores, estamos falando aqui também de uma temática nova na ciência, né, da epigenética, né, como padrões de comportamentos também são passados de geração para geração. E eu vou fazer uma pequena pausa e vou falar uma frase de Bert Hellinger, né, o desenvolvedor aí das constelações familiares. Ele dizia: a tua vida é a única herança que importa. Porque muitas vezes a gente, quando ouve a palavra herança, a gente fica pensando em matéria, né? A gente fica pensando em coisas. E, na verdade, nós somos. Né? Nós não temos um papai e uma mamãe, nós somos o pai e a mãe. Né? E aí eu vou usar um pouco também a fala do Ronaldo. Dentro da psicanálise, Jacques Lacan dizia que nós nascíamos falados. Então, mamãe falava, papai falava, o que eu sou, vou ser. Eu era expectado, né? Haviam expectativas sobre mim, haviam contornos. Então, no primeiro momento, eu sou inscrito. E aí, conforme o Ronaldo falou, 20 anos, né? Alguns às vezes um pouco mais cedo, outros mais tarde, em vários aspectos mais tarde, eu vou me inscrevendo na realidade. Eu vou me tornando autor da minha história. Porque até então, eu era escrito, eu era falado por meus pais, por meus parentes, e aí eu vou colocando um tempero talvez diferente, uma cor diferente. E conforme eu criar a minha família, ou o meu propósito, né, como professor, como médico, como terapeuta, como artista, eu vou inscrever a minha arte familiar na comunidade, no coletivo. Então, a gente percebe que a gente passa por várias fases, né? Essa herança está em nós assumimos ela,
e nós passamos ela adiante. Mas aí tem uma coisa muito importante que o Ronaldo falou. Qual a consciência disso? Eu consigo agradecer a isso que eu recebi? Ou eu rejeito desde o começo? Isso é um trabalho muito parecido, né, com os meus colegas antroposóficos, com a constelação familiar. E uma frase de Bert Hellinger é: aquele que rejeita seus pais, rejeita a si mesmo. E se a gente estender um pouco essa frase, aquele que rejeita parte de sua história familiar, rejeita parte de si mesmo. Porque nós somos a história inteira. Não tem como eu fazer uma seleção. Olha, Márcia, eu quero essa coisinha aqui porque isso aqui é bonitinho, eu gostei disso. Mas essa outra coisa aqui do papai, eu não acho legal, não é bonito, não. Isso é feio. Ou seja, não existe essa moral, né? Não existe esse julgamento de valor quando a gente fala da biografia, da história familiar. É tudo, né? Ah, mas até o ruim? Até o ruim. Até o feio. Até o degradado. Até o deteriorado. A questão é, eu vou deteriorar junto com o deteriorado ou eu vou transformar, transmutar a partir daquilo que eu aprendi com os meus pais e meus antepassados? Não é porque a história da humanidade mostra que a guerra é uma constância que eu preciso ser uma pessoa belicosa. Eu posso, inclusive, aproveitar o fato de que hoje a gente tem terapeutas, mediadores, e talvez utilizar discursos que sejam resolutivos, discursos mediadores, né? Não violentos. Eu posso usar essas ferramentas, mas eu só consigo usar essas ferramentas se antes eu mergulhar na minha história familiar. Porque eu tenho que identificar onde está a violência, onde está o degradado, onde está o difícil. Ou, numa linguagem de Carl Gustav Jung, quais as sombras que habitam o meu corpo? Quais as sombras que eu trago em mim e que muitas vezes eu projeto na Márcia, no Ronaldo, né? Falando, não, isso aí é vocês. E aí, de pouco a pouco, eu vejo, opa, tem mais meu ali neles do que deles mesmos. E isso vai me transformando. Então, indo para a pergunta que a Márcia fez, né? A partir do momento que o psicoterapeuta, que o médico, que o terapeuta vai levando o cliente a olhar para a sua história, de forma bem simples no começo, olhando para papai e mamãe, e depois os avós, tios-avós, tios, bisavós, culturas, nós vamos apresentando também o difícil, o indigesto. Onde foi difícil? Onde foi indigesto? Onde a família não fala? Qual assunto na família? E toda família tem isso, tá? Não estou falando de uma específica. Toda família tem segredos. Alguns, hoje, a gente pode falar. Outros, é melhor a gente proteger, preservar. Então, por exemplo, se a Márcia tem um segredo e ela fala, eu não gostaria de falar disso, porque isso envolve mais pessoas. Ela está deixando claro que lá tem uma fronteira. Todo sistema familiar tem fronteiras. Algumas eu posso sobrepor. Eu tenho até autorização da minha família para sobrepor. É como se meus antepassados falassem, a gente não podia, mas você hoje pode. E outras não. Ah, mas René, como que eu vou saber isso? Aí entra o estudo. Aí entra esse trabalho vivencial, terapêutico, corporal, né? Porque quando a gente fala de estudo biográfico, a gente está falando de corpo, né? E a gente sabe isso, porque isso acontece no nosso consultório.
o cliente ele chora, o cliente se impacta, o cliente tem raiva, manifesta raiva. E isso é uma forma da gente lidar com inteligência emocional, habilidades socioemocionais, socioafetivas. Ok, esse é o recurso que você tem agora. É possível a gente ampliar esse recurso? Ou vamos deixar isso marcado como um limite? Você pode ir até aqui. Talvez a gente precise de mais. A gente precisa trabalhar terapeuticamente mais ferramentas, mais tolerância, mais paciência. Quantas vezes não aparecem clientes no nosso consultório? Isso é muito comum. Eu não quero falar do meu pai. Aquele desgraçado. E aí muitas pessoas ouvem essa palavra desgraçado e falam, é palavra feia, né? Desgraçado vem sem graça, né? A pessoa que não tem graça. Terapeuticamente, a gente vai brincar com isso? Será que dá para a gente trazer um pouco de graça nesse assunto tão sério? Né? Logicamente, respeitando o tempo e o limite do nosso cliente. Será que a gente vai poder olhar para essa área, que não é uma área tão simples, né? A paternidade, com outros olhos? E, às vezes, nós vamos emprestar os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso corpo ao nosso paciente, para ele poder fazer travessias difíceis, como, por exemplo, olhar para uma figura paterna, uma figura materna, que até então era difícil. E existe razão pela qual é difícil. Né? A gente pode elencar várias aqui. Abusos, negligências, deficiências. E muitas vezes no espaço terapêutico a gente fala, ok, a partir desse espaço seguro, será que agora nós podemos olhar para esse quarto escuro, para essa gruta, né? E a gente não vai diminuir as coisas, a gente não vai apagar as coisas, mas a gente vai junto com o cliente ver se é possível ressignificá-las, né? Modelá-las, porque ele agora é um adulto e ele pode se inscrever nessa história com a sua pena, com a sua forma de escrever, com a sua forma de ser. E, de repente, ele fala, mas até então, meus pais falavam que isso era errado, é pecaminoso, era feio. Vamos ver, agora você é adulto, como isso sai. Né? Então, esse estudo biográfico, essa vivência biográfica, ela é transformadora, ela é para o autodesenvolvimento. Né? E nós podemos dizer aqui, pela nossa prática, experiência, que sim, é um conteúdo transformador para os nossos clientes. A gente não consegue colocar isso numa estatística, porque a gente não sabe exatamente em que locus isso está acontecendo, né? Em que quantidade isso está acontecendo. Mas nós percebemos pelo fenômeno que o nosso cliente ele é impactado. Eu tinha uma professora, uma psicoterapeuta alemã, a doutora Ursula Frank-Bryson, ela falava que o nosso biográfico é do nariz para trás. Do nariz para frente são as minhas escolhas e os meus feitos. Ou seja, eu vou ter que olhar do meu nariz para trás para entender, porque é meu corpo inteiro que está aqui falando com vocês. E esse meu corpo inteiro foi constituído por pai e mãe, por avô e avó. Quanto mais eu puder me aproximar, não é entender, me aproximar deles. E talvez, como o Ronaldo falou, agradecer a herança recebida, mas eu vou poder transformar a minha vida. Isso, pelo menos, é algo que a gente observa na nossa prática. Passo para você, Márcia. Obrigada, Renê. Abrimos aqui as perguntas para o grupo, para
vocês poderem perguntar, né, fazer essas perguntas para o Ronaldo e para o Renê. Já tem uma aqui, e eu trago essas duas para que vocês possam falar do ponto de vista, né, de cada um, que fala assim: e quando não sabemos da nossa história e não temos mais como sabê-las, por não termos muitos dos nossos entes queridos ainda vivos, como que a gente constrói um genograma quando não sabe da história? Quer que eu comece, Ronaldo, ou você? Ok, eu vou iniciar. O Ronaldo me deu um sinal aqui para seguir. Eu vou dar um exemplo, tá, Márcia? E esse exemplo aconteceu na época que eu trabalhava em ambulatório. Eu trabalhava com muitas crianças institucionalizadas. Algumas sabiam quem era o pai e a mãe. Muitas não sabiam. Muitas estavam aguardando para serem adotadas. E eu trabalhei em consultório com muitas pessoas que tinham um histórico de adoção e que falavam: olha, eu conheço minha família adotiva, né? A minha família que me adotou, mas eu não sei nada da minha história de origem, né? E aqui no Brasil a gente tem várias fases, né, dessa questão da adoção, né? Hoje existe uma lei, existe todo um regramento, mas não foi sempre assim, né? Houveram outros momentos. E uma coisa que eu fazia muitas vezes com crianças, né, como psicoterapeuta, a gente trabalha muito com desenho, com pintura, eu pedia para eles desenharem uma figura, uma família. Ah, mas eu não sei como é minha família. Pinta do jeito que você quer. Pode ser uma família fantasiosa, podem ser animais. E aí é o precioso, isso que o Ronaldo falou da herança, né, da gente conseguir agradecer. Mesmo sem saber, eles habitam a gente. E muitas vezes, através de ferramentas, de instrumentos artísticos, eles se apresentam a nós. Eles aparecem. Mais próximos, mais distantes, grandes, pequenos, ursos, galinhas, minhocas, serpentes, às vezes super-heróis, às vezes super-vilões. E assim a gente vai trabalhando através da contação de história, através da mitologia. Quais são os símbolos por detrás daqueles parentes, daqueles ancestrais? E, às vezes, num primeiro momento, o cliente vai desenhar, e aqui eu trago uma história, o Naruto. O Naruto, ele é um mangá, né? É um personagem de anime, é um ninja, que, no começo da história, ele não sabe quem é o pai e a mãe dele. Ele foi adotado pela vila inteira. E eu tive um paciente que ele fez isso, ele desenhou o Naruto de mão dada com ele. E ele falou, então, que o Naruto ele tem a mesma história que eu. Eu admiro muito o Naruto, né? Conforme a gente vai assistindo o Naruto, né, terapeuta que trabalha com criança acaba fazendo isso. Você tem que conhecer a história que teus pacientes trazem, né? O Naruto, ele vai descobrindo a história de vida dele. Ele vai descobrindo, sim, quem é pai e mãe. Todos nós temos pai e mãe. A gente pode não saber quem são, mas eles existem. E o desenho dele foi mudando também. Num primeiro momento, ele adotou os pais do Naruto. E com o tempo, o desenho dele foi mudando o traço. E ele falou, eu nunca vi meu pai e minha mãe, mas hoje eu acho que eles seriam assim. Né? Então, a gente está falando de um trabalho simbólico. Né? Lógico que a pergunta colocada pela colega aí, a Cristina, hoje em dia a gente tem recursos, por exemplo, de testes genogrâmicos. Né? A gente pode fazer um teste genético, inclusive a gente consegue localizar de onde vem o nosso material genético. Né? Se ele é mais europeu, mais asiático, mais africano, quer dizer, qual o locus, né, do nosso material gênico. Né? E talvez a gente até encontre parentes, porque hoje em dia, na internet, alguns programas onde você pode fazer o seu levantamento genético,
eles vão te indicar clientes que têm similaridades gênicas com você, né? Então, tem um vídeo na internet que mostra exatamente isso. As pessoas estão fazendo a testagem genética e naquele vídeo, naquela testagem, tem 2 primos de 3º grau que se descobrem lá, naquele filme, né? São aquelas coincidências, aqueles acasos, né, que acontecem nessas situações. Mas sim, a gente tem ferramentas para trabalhar com pessoas que desconhecem o seu histórico familiar, né? Então, a gente começa de uma forma um tanto quanto ficcional, contando histórias, e essas histórias depois vão se desenvolver, né? E aí eu acho muito bonito também o trabalho, né, da antroposofia, assim como isso também está nas constelações familiares, o trabalho com contos de fada, né? Quando a gente vai atrás, né, dos contos de Andersen, dos irmãos Grimm, aqueles contos de fada, eles contam a história da humanidade. Eles contam a nossa história, a nossa herança. Com qual conto de fada você se identifica mais? Com qual filme da Disney você se identifica mais? E às vezes tem, sim, indicadores de valores, crenças, pensamentos do seu sistema familiar, lá naquele desenho, naquela história. Então, isso só para dar um exemplo para nossa colega, para vocês, que quando eu não tenho um registro histórico, físico, eu posso ir para o ficcional. Eu posso ir para as histórias em quadrinhos, eu posso hoje ir para o anime, eu posso ir para séries, eu posso ir para os filmes. Eu utilizo muito essas referências com os clientes. E é interessante, no corpo do nosso cliente estão todas as informações. Então, se eu souber conduzir ele pelo corpo dele, informações vão surgir, né? Então, por isso, o nosso trabalho ele é sutil, ele é delicado, e uma metáfora que Sigmund Freud utilizava é o psicanalista ele é um arqueólogo do inconsciente. Ele fala, às vezes, a gente não sabe decodificar aqueles signos, mas aqueles signos são de uma civilização antiga que habita o nosso cliente. Está tudo lá, no corpo dele, no inconsciente dele, na alma dele, no espírito dele, né? E nesse sentido, quando eu falo de espírito, habitamos, né, juntos o grande espírito. E estamos dentro de almas. Então, sim, falamos também de assuntos que envolvem a espiritualidade, quando tocamos isso na psicoterapia, né? Logicamente que a gente só vai fazer isso se o nosso cliente também tiver abertura para isso. Novamente, a gente caminha junto com ele, no tempo dele, nas possibilidades que ele nos apresenta. E, por favor, Ronaldo, a bola é para ti agora. Obrigada, Renê. Obrigado, Renê. Ronaldo. Eu acho interessante, a pergunta foi bem numa situação bem definida, né? Quando a pessoa não conhece de alguma forma, por não ter tido contato, e o Renê trouxe essa experiência, né, de institucionalizações. Mas é interessante a gente pensar assim que quando nós fazemos o genograma, no aconselhamento biográfico, eu particularmente gosto muito de pedir que a pessoa traga fotos da família. E muitas vezes, quando ela traz a foto da família, às vezes você pergunta assim, mas quem é essa pessoa? A pessoa fala assim, esse é meu tio, meu avô, e não sabe muito, né? Porque talvez, uma coisa que eu gostei muito da fala também que o Renê comentou sobre as fronteiras, né? Que às vezes essas fronteiras que não podem ser transpostas, e quando o indivíduo começa a fazer isso, esse trabalho biográfico, muitas pessoas falam, nossa, foi muito interessante porque eu não sabia, e através das fotos eu fui conversar com parentes. E aí eu fui sabendo de coisas que eu não sabia, coisas que não eram contadas, né? Então, além dessa questão real, né, que é de uma pessoa que não teve contato com os pais, né, que por algum motivo, né, não teve a possibilidade de conhecer,
Mas como é interessante quando a pessoa tem a possibilidade de, através de conversas com familiares, ressuscitar, né? E aí vem um pouco isso que as pessoas estão impressas em nós, como que isso acontece, né? E a gente vê no Brasil muitas histórias, né? Recentemente eu estava lendo um livro, não sei se vocês conhecem, chama-se O Holocausto Brasileiro, que é o livro de uma jornalista, né? Que conta sobre a questão de que foi o processo psiquiátrico em Barbacena, e volta e meia no livro ela conta de pessoas que foram separadas da família e que eventualmente às vezes sobrevivem àquela instituição e vão encontrar alguém, né, vão encontrar a mãe de alguma forma, né, ou porque a mãe foi levada, né, para ser colocada naquela instituição que nem sempre tinha a ver com psiquiatria, era muitas vezes questões da época, né? Essa pessoa é estranha, ela é diferente, então coloca num hospital psiquiátrico, né? Então essas histórias existem e é sempre a possibilidade do resgate, né? Então, o processo de olhar as fotos é muito interessante, porque a própria pessoa descobre, nossa, tem essa pessoa na foto aqui que eu sei que faz parte da família, mas porque estava na foto, mas eu não sei exatamente quem era. E aí a possibilidade de, até aí você vê que o processo, embora ele seja do indivíduo, ele vai buscar na sua família referências e vai encontrá-las, né, através das conversas. E o René usou na fala anterior uma fala muito interessante de inscrever-se, né? Eu acho bastante interessante essa imagem, porque a palavra biografia significa grafia da vida, né? E é o indivíduo que escreve. E o processo biográfico eu gosto muito de comparar com o uso da lupa. Quando você faz um aconselhamento biográfico, você usa uma lupa. A lupa é um instrumento interessante, porque ela não cria nada, ela só amplia o que já existe. Então, o indivíduo amplia um texto que ele já conhece, porque ele que escreveu, né? Só que como nós vamos escrevendo, vivendo, nós não prestamos atenção. E quando você amplia com a lupa, né, por esse processo de busca de compreensão, você vai vendo relações que você não via. E esses são os aspectos que nós vamos ligando, né? E o aconselhamento biográfico tem esse trabalho lupa, né, de ajudar, e com essa questão, retomando a questão das fotos, sempre quando presentes, elas vão mostrando muitas coisas, né? E as pessoas até descobrem, né, realmente muitas coisas a partir desse processo, né? Não sei se ajuda a responder a pergunta, porque eu acho que o dela era muito específico, mas eu acho que isso também, Sim, existem histórias que não são conhecidas, né? E aí, sim, através da pessoa vai buscar conhecer. sim. A Cristina, meu chefe, fala assim: somos nossos próprios descendentes enquanto seres espirituais, né? O quanto que nós estamos hoje aqui representando todos eles, né? Eu queria trazer uma situação para que vocês pudessem comentar também. Eu vi uma reportagem de uma pessoa em que o pai assassinou o namorado e a família, e ela faz assim: eu não tenho mais pai. A gente sabe que isso não é verdade, mas assim, eu não tenho mais pai. E eu vi essa semana várias outras pessoas se referindo por algum tema nessa história. Então, quando a gente, e o René comentou e trouxe no início, quando a gente rejeita, né, um pai, e quando acontece uma situação dessa, quando o pai traz, o pai ou uma outra do sistema familiar, algo tão trágico nesse sentido, como eu integro isso no meu genograma ou na minha biografia? Ronaldo, vou começar aqui. Que pode falar, Renê, pode falar. Eu gosto, nessas horas, com os clientes, eu puxo a música do Chico, né? Apesar de você, amanhã há de ser um novo dia. Trabalhar com os clientes que, apesar desse crime, apesar desta situação, você tem a responsabilidade da sua vida na sua mão, né? Então, muitas vezes vem aquela fala: se eu rejeitar meu pai, logo eu não vou cometer este mesmo crime. E
o Freud, quando ele fala dos mecanismos de defesa e começa a falar da repressão, ele fala exatamente isso. Quanto mais eu reprimo, quanto mais força eu passo para baixo, né, mais provável aquilo explodir mais para frente de maneira inadequada. Então, Freud falava de, na verdade, logicamente, de forma segura, eu me aproximar do conteúdo difícil, eu elaborá-lo, né? Não reprimi-lo. E a rejeição, a segregação, a exclusão são formas de repressão. E quanto mais eu empurro, quanto mais eu jogo longe, mais força eu dou para aquilo, né? Então, nesse sentido, o terapeuta, o facilitador, ele vai tentar emprestar, né, ao cliente ferramentas para lidar com essas situações tão difíceis, né? E você trouxe um exemplo muito interessante, mas muitas vezes a gente escuta dos nossos clientes, não, porque meu avô ele foi um soldado de guerra, meu pai é matador de aluguel, minha mãe era uma mulher da vida, uma prostituta. E a gente sabe o quanto isso vem carregado de preconceitos, vem carregado de uma moral, de uma culpa, de uma vergonha. Então, aí entra a temática da moral e a da ética. Duas coisas que a gente aprende com a nossa família, como o Ronaldo bem falou, né? Nossa primeira instância de aprendizado, né? Nossa socialização primária, pai. Só que nós vamos transformar isso, né? Depois, como adultos. É esperado que nós transformemos isso. E, às vezes, a gente fica preso no crime. A gente fica preso no crime do pai, no crime da mãe. E aí a gente se torna um eterno julgador, condenador deles e dos próximos a nós. Então, a gente vai repetir isso com o nosso marido, nossa esposa, com os nossos filhos, porque lá atrás teve uma situação que foi demais, né? Então, novamente, é o trabalho de elaboração e de ressignificação. Sim, toda história familiar ela tem coisas difíceis, né? Então, a gente pode citar alguns filmes aqui, por exemplo, Mulheres de Aço, né? Ou Parente Serpente, um filme comédia italiano maravilhoso, né? Mamma Mia, né? Só para citar alguns filmes que falam de famílias que têm complicações. Nesse sentido, qual família não tem? E aí, logicamente, a gente vai olhar para isso e, ok, vamos olhar junto para isso, vamos tentar transformar isso, né? Porque isso é um legado, isso é herança. Você pode replicar, às vezes, pelo oposto, ou exatamente pelo igual, ou de forma presente e consciente, dizer, apesar de você, amanhã há de ser um novo dia. Ou, apesar de você ter feito assim, eu vou fazer um pouquinho diferente de você, papai. Eu vou fazer um pouquinho diferente de você, mamãe. Mas eu tenho vocês no meu coração, né? Vocês são meu pai. Sim, isso é difícil, Márcia. Eu sei que talvez até isso vai aparecer no chat. É um processo doloroso, é um processo, às vezes, moroso. A gente está falando de afetos, às vezes, encrudecidos, doloridos, né? Então, é um processo. Não é uma sessão que vai fazer isso e não tem um remédio milagroso que faz a história desaparecer, né? E, assim, só fazendo mais um adendo a isso, está passando, né, no cinema o filme do Elvis. Maravilhoso. Vale a pena assistir porque a gente vai ver a perspectiva de uma relação tóxica lá. A relação dele com o empresário dele. Só que o filme vai mostrar uma série de outras coisas. Ele vai dar pistas biográficas dele. E aí a gente questiona até que ponto era inconsciente essa relação tóxica, até que ponto ela era consciente.
ela é uma repetição de sistemas. E muitas vezes na constelação familiar a gente fala, por exemplo, do triângulo de Karpman. O quanto vítima e perpetrador têm uma relação íntima. Essa relação íntima, às vezes, ela é repetitiva dentro do sistema familiar. Uhum. Por isso que o processo terapêutico é um processo de tomada de consciência. Porque se eu tomo consciência desse fato, eu posso, de maneira consciente, fazer escolhas diferentes daquelas feitas até então. Né? E aí me lembro de uma frase de Eckhart Tolle, que eu li recentemente: você não veio para este plano para ser feliz, você veio para adquirir consciência. Uhum. Ah, que droga! Achei que eu estava aqui para ser feliz. Então, não só. Tá certo, muito bom. Então, só complementando aqui o que o René falou, né? Você trouxe um fato que é um crime, né? Sim. Mas não necessariamente precisa ser um crime, pode ser um crime cometido dentro da família, né? Digamos assim. Eu lembro de ter feito o aconselhamento de uma mulher bem-sucedida, né? No seu negócio, e que ela tinha uma relação muito boa com a mãe e uma relação muito difícil com o pai. E quando ela foi fazer o genograma, ela começou a perceber que o que ela ela tinha aprendido com o pai. Então, isso que é interessante, assim, no genograma, ela começar a perceber, tendo a compreensão do que o que ela tinha como tino comercial, tino que ela tinha construído, era justamente uma pessoa com quem ela tinha maior embate. E o interessante é que ela, na sua profissão, ela começou a buscar atividades que eram mais de acordo com o que nós falamos hoje do ecologicamente correto, né? Mas ela aprendeu isso com o pai. O pai continuava com o sistema antigo e ela começou a perceber e reconhecer que, nossa, com toda essa dificuldade que eu tenho aqui, que eu poderia renegar meu pai, e realmente isso acontecia, mas a partir daquele momento ela falou assim, não, mas eu pensando bem na realidade, o que eu sei, eu devo a essa pessoa. Né? Faço de uma forma diferente, faço de uma forma mais de acordo com o que eu acredito, como sendo um cuidado com a natureza, e com o ser, mas eu aprendi isso com a base, foi com meu pai. Né? E o René tinha falado anteriormente também, né? Essa coisa de renegar. Né? Nós temos que viver de uma forma inclusiva, não exclusiva. Então, quando eu renego uma coisa, eu não olho aquilo. E aquilo fica uma coisa estranha. Se eu acolho, eu tenho condições de trabalhar. Não é fácil, como o próprio René falou, né? Não é um processo fácil, mas eu tenho aquilo sob os meus olhos, né? Se eu não tenho aquilo debaixo dos meus olhos, eu não consigo mudar, não consigo transformar. Então, esse olhar objetivamente, né, para essa família também me permite falar, tá, tudo bem, né? Foi duro, foi difícil, mas isso que é ressignificar o passado, né? Então, eu posso ter tido um professor na faculdade que foi muito duro, muito ruim, isso eu não vou mudar, o fato, mas quando eu olho e vejo que o profissional que hoje eu sou, eu devo a esta pessoa, então eu mudo. Eu estou falando aqui no nível só profissional. Quando você olha para os pais, então isso tem uma outra característica, né? A família de uma maneira geral, né? Então ressignificar é isso, é autonomamente eu não apago o que existiu, as dificuldades, mas eu dou um passo adiante. E acredito que isso talvez seja, não sei, eu não conheço bem a constelação, mas seja um fator libertador para todos, né? Sim. Quando eu rompo um elo dessa natureza, um elo negativo, eu estou fazendo um processo de libertação minha, mas também de reconhecimento e libertação do que veio no tempo, no que veio nessa evolução. Né? Apenas complementando isso que o Ronaldo falou, Marco, Bert Hellinger ele falava que na constelação eu desvelo dinâmicas. Eu lanço luz aonde havia escuridão ou sombras. Então, é uma coisa bem do cliente falar, olha, até então eu não tinha esse conhecimento, essa consciência. Agora que eu tenho, e aí vem a responsabilidade e a tomada de decisão. Então,
tal como a ferramenta da biografia, a constelação familiar ela tenta levar consciência e responsabilidade para o indivíduo, para parar com essa terceirização de culpa. Não, porque aquele lá, aquele outro, papai, mamãe... Tá... Não, ok, esse é o fato, é assim, o que eu faço com isso daqui para frente? Por isso que o Hellinger falava, reconheça tal como se mostra. E a postura do facilitador de constelações é sem julgamento, sem intenção. Para exatamente poder aflorar no campo aquilo que é essencial, aquilo que é a natureza daquele sistema. É uma frase que o João Garriga fala, que eu gosto muito, que é assim foi, assim é, né? Como assentir, que é diferente de aceitar, né? É dizer sim, porque eu não mudo esse passado, né? Mas como que eu atuo a partir disso. E, Ronaldo, a sua fala me traz um pouco o que você também, conhecendo você e já te ouvindo em outras vezes, você traz da salutogênese, relacionado, né, com a biografia, né, como é e que tem a ver também com a constelação, com a compreensão, manuseio, e eu queria que você trouxesse, amarrasse um pouco com essa fala. Então, a palavra salutogênese, ela não é uma palavra da antropologia, na realidade, ela foi criada pelo Aaron Antonovsky, né, que fez uma pesquisa étnica nos anos 50, com mulheres de Israel que estavam passando pelo processo da menopausa e eram egressas, né, eram sobreviventes dos campos de concentração. Então, você imagina, em princípio, que seriam pessoas que estariam com muitas dificuldades, e ele encontrou algumas mulheres muito bem. E ele, então, se perguntou, mas então o que gera saúde? Em lugar do que gera doença, né? Lógico que o profissional de saúde, principalmente os médicos, mas os dentistas, o psicólogo também, nós trabalhamos com a patogênese, né? Que é por quê? Nós precisamos entender a gênese daquela patologia, seja ela somática ou psíquica. Mas mais interessante é descobrir o que gera saúde. E aí o Aaron Antonovsky trouxe essa percepção do senso de coerência, que era você compreender, isso está no nível do pensar, ressignificar, né, dar um significado diferente, isso passa necessariamente pelas relações, e a manuseabilidade, que é como que eu ajo perante aquilo que eu estou vivenciando. Então, quando eu consigo compreender, quando eu consigo dar um significado diferente, quando eu ajo, né, atuo no sentido de corrigir, isso é um fator de saúde. Isso pode acontecer do ponto de vista físico, né? Até mesmo uma pessoa que tem uma patologia, quando ela compreende a patologia dentro da sua biografia, recupera, né, relações através desse processo e atua, então ele está, então eu preciso fazer tal coisa, não adianta eu me esconder, eu preciso fazer. E nas relações, né, que aí envolve família, muitas vezes você fala, a pessoa faz um processo biográfico e fala assim, nossa, eu não falo com meu irmão há 15 anos, ou não falo com meus pais há tantos anos. E na hora de fazer a meta, a pessoa reconhece que ele precisa fazer um passo. A Márcia, né, não a Márcia, a Luciana, a Márcia de la Negra fala sempre isso, né, qual é o maior, menor passo que eu posso dar? Então, se o René é meu irmão e eu não converso com ele há 15 anos, não adianta eu fazer uma meta de que nós vamos amanhã sermos amigos novamente, mas eu tenho que manusear, eu tenho que dar um passo. Eu vou chamar o René, talvez, para um café, sem compromisso. E aí eu vou dar um passo no sentido da salutogênese, que tudo correndo bem, evidentemente, dependendo do grau em que ele está, né, na sua biografia, nós podemos reconstruir um caminho para o futuro. Mas para isso eu preciso compreender, né? Por que o René fez aquilo comigo? Buscar um significado diferente e aí dar um passo. E muitas vezes dar o passo é uma coisa que eu tenho que fazer, né? Eu costumo brincar que é igual aquela história de namorada que não escreve para o namorado porque o namorado não escreve. Então ninguém escreve para ninguém, ninguém sai do lugar. Então alguém tem que dar um passo, né? E aí esse é a história
do manusear, do agir. Essa é a salutogênese, né? Esse é o caráter que nós precisamos aprender, assim como que e eu gosto muito de usar dentro do aspecto da salutogênese aquele aspecto, né? Mais laço, menos nó. Nós, muitas vezes, nas relações, fazemos nós, e criamos nós, e não damos laços, né? O laço amarra, mas não prende. Na hora que você quer, você desfaz. O nó se traz uma dificuldade. Não sei se era isso, Márcia? Isso, não era isso. Tá. Eu acho sempre que você traz isso, eu gosto muito, né, porque isso para mim é bem essa síntese, né, Renê, tanto da constelação quanto do trabalho, né, com a biografia, quanto com a constelação, que é isso, essa compreensão, ressignificar e atuar a partir daí. Foi o que você trouxe também, Renê, biografia daqui para trás, mas daqui para frente também é como que eu vou agir, né? O que eu vou fazer com isso? O que eu faço com aquilo que me fizeram, na verdade, né? Assim. Sim. Muito bem. Chegamos ao final, até passamos do horário, né, mas... então... Eu agradeço, Ronaldo, agradeço muito, Renê, por mais uma oportunidade aí desse diálogo entre saberes e gostaria das considerações finais de vocês para a gente poder estar fechando esse processo. Vai estar gravado, vai estar no canal do YouTube, no canal da ELEB lá, da Escola Livre de Estudos Biográficos, vai estar disponível para o Renê também, colocar onde ele quiser também. Então, e vocês vão, quem não assistiu vai poder assistir também. Ronaldo, está com você, depois o Renê fala e a gente encerra. Então, primeiro agradecer essa oportunidade, né? Eu gostei muito, aprendi muita coisa, fui anotando muita coisa aqui que o Renê falou, do Lacan, do Bert Hellinger, coisas que não são da minha, né, do meu conhecimento assim mais profundo. E eu acho que, fechando essa questão do genograma, através do processo biográfico, é muito importante a pessoa perguntar para que eu nasci nessa família, não por quê. Quando você faz a pergunta por quê, a tendência é você jogar a responsabilidade lá fora, né? Por que eu nasci nessa família? Porque meu pai e minha mãe se conheceram e tal. E quando eu coloco o para quê, eu me coloco no centro da questão. E para que eu estou nessa família, nesse elo geracional aqui, e o que eu preciso fazer, né? E principalmente dentro daquilo que eu acho que é muito importante a gente chamar a atenção, né? Tudo bem, você compreendeu a sua família, mas o que você faz para criar a sua família, né? Essa outra família que você cria. Então, eu acho que isso que é importante para fechar assim, né? Dessa ideia de tudo que nós conversamos aqui, ouvindo também o Renê, me veio essa pergunta: para que eu estou nesta família? Eu acho que isso é importante. Obrigada, Ronaldo. E agradecer ao Renê aí pelos conhecimentos, agradecer a sua possibilidade que nos colocou juntos aqui, né? Acho que considero bem proveitoso, assim, esse aspecto. Obrigada, Ronaldo. Renê? Vou começar exatamente desse ponto, né, que o Ronaldo acabou de falar, grato, Márcia, Luciano, né, por possibilitar esse espaço de troca. Todos nós ganhamos com isso. É muito importante se abrir isso para todos nós. E eu vou falar para vocês o que eu levo de vocês, né? Então, o Ronaldo, a questão dos laços e nós, uau, né? Levar isso para os nossos clientes, né? O laço amarra, mas não prende. E quantos vínculos na nossa família, às vezes são nós, outros são laços. Então, com essa imagem, poder trabalhar com o nosso cliente, né? Às vezes, alguns nós não dependem só de nós, dependem de muitas outras coisas. Mas eu tenho que reconhecer que lá tem um nó. E assentir que lá tem um nó. E reconhecer também os laços, que às vezes não são uma tentativa de controle, são cuidado, são amor, são uma forma de amor. E aí eu gostei da outra frase do Ronaldo, que na verdade acho que referenciou a Luciana. Qual que é o pequeno, grande passo que eu posso dar?
né? E, nossa, a gente trabalha isso muito terapeuticamente, né? Então, não é sair correndo, você não vai resolver tua família, meu amigo, tua família não precisa ser resolvida, né? Você vai cuidar da tua vida, conhecendo a tua família, né? Então, sim, a capacidade de agradecer a herança e assumir as rédeas da tua vida, né? Mas, logicamente, isso é um processo, né? Ele nunca é uma linha reta. É uma pintura, né? Bem abstrata. Mas gratidão a vocês dois e a todos que participaram dessa reflexão. Tem aqui uma última consideração do Severino Henrique, que por um acaso é o meu irmão e que está nos assistindo, o Tenório de Lucena, e ele fala assim: cada palestra que eu assisto me deixa mais convicto da importância da biografia de nossos pais para o autoconhecimento dos nossos descendentes. Uau! Belas palavras. Belas palavras. Obrigada, meu irmão. Olha, faz parte do meu... Tá ótimo. Aí está nos assistindo, e a todos que nos assistiram até agora, para isso, para esse autoconhecimento, trazendo realmente... o René falou a palavra, não estou aqui para ser feliz, mas ter a consciência. E a consciência é o que nos faz mudar, né? O ter consciência é o que nos faz mudar e sair daquele lugar, né, que nós estávamos. Então, aprendi também muito hoje com vocês dois, agradeço muito, 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 e agradeço quem está nos assistindo, quem vai nos assistir. Clica lá no canal da Antroposofia ZN, né, para receber novas informações. Mês que vem tem uma outra palestra para falar sobre a pedagogia sistêmica e a pedagogia Waldorf, com a Ellen e com o Luiz Henrique, e para vocês poderem receber essas informações. E curta e compartilha também. Muito obrigada. Agora eu estou... Muito obrigada. Especialista, tá, Joia? Obrigada. Obrigado, então. Obrigada, Ronaldo.